Olá meus amigos, veja bem, vamos lá para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês aqui sobre a função do capacitor colocado aqui em paralelo, né, com essa chave, né, tem uma chavezinha dessa, tem alguns aparelhos que tem um capacitor aqui em paralelo, não sei se vocês já viram aí, né. Tem aqui a chave e aqui junto. Isso a gente vê muito, pessoal, deixa eu ver se eu consigo tirar essa fita aqui que eu botei. A gente vê muito, pessoal, em amplificadores, né, em caixa amplificada. Vocês podem prestar atenção aí que vai ter. E é o seguinte, galera, a função desse capacitor, né, que é colocado dessa maneira aqui, ó. Eu já vi em casos em que é um capacitor, já vi casos que é uma associação, capacitor mais um resistor, né. Aí tem, né, seus valores certo, né, correto para você fazer isso, né, não é também qualquer valor, né, que você vai estar colocando. Então a função, me falaram aí, né, eu já ouvi falar que são duas funções, né. Eu mesmo já usei, nem sabia dessa outra função, né, mas uma função principal é tirar um barulhozinho, que vocês devem já ter percebido também que em algumas caixas amplificadas, ou mesmo amplificador, como você tem antes, às vezes quando você vai ligar, ele dá aquele barulhinho, né, ele dá um ruídozinho, um estralinho. Acho que vocês já viram já, né? Pois é, galera, e esse capacitor e esse resistor é para tirar mais ou menos esse ruído, esse barulhinho, né? Às vezes não tira 100%, mas dá uma melhorada. Isso aí eu falo para vocês que funciona, porque eu já fiz isso aí na prática e dá uma melhorada sim, né? Não vai ficar aquela coisa 100%, mas que dá uma melhorada, dá. Né? Isso aí na prática eu já fiz e funciona. E tem uma outra função também, que talvez já tá consequência, né, disso daí, desse resultado, é que dizem que ela se desgasta, demora mais a se desgastar a chave. Ela dura mais, né? Fica com mais durabilidade, porque diz que esse barulho, né, e o desgaste dela é justamente causado por uma faísca, né, que é produzida aqui dentro, né? É produzido nela na hora que fecha o contato. Beleza. Aí pensando nisso, né, é que nós vamos trazer a experiência que eu trouxe, que já fiz até alguns testes aqui, galera. Aí eu quero refazer esses testes aqui, filmando e mostrando pra vocês, pra ver o que vocês têm a dizer, pra ver se vocês percebem alguma diferença, se essa diferença assim é para ser perceptível do jeito que eu vou fazer o teste, ou se não, ou se só é mesmo perceptível mesmo só na prática, se é só se for com osciloscópio, como é que é, né? Então eu vou fazer alguns testes aqui, uns testes assim mesmo, não é bem feito, né? É só assim por cima. Também não vai ser aquela coisa também soldada assim, vai ser só um teste aqui mais ou menos que eu fiz, do jeito que eu fiz, eu vou mostrar pra vocês, né? A primeira ideia minha foi a seguinte. Sim, detalhe, isso também talvez funcione, não seja também para qualquer aparelho que você vai ligar, né? Tipo se for um transformador, por exemplo, que tem ali seu enrolamento e tudo, né? Não é tipo, sei lá, para uma fonte chavear, alguma coisa assim, não é bem isso. Eu acho que seja mais mesmo para... É onde eu vejo mais mesmo em aparelhos que usam transformador, né? Então ali já tem outros efeitos também, quando é ligado e tudo, né? Então é mais em transformador, porque eu tava até fazendo aqui um teste aqui, primeiro teste que eu fiz, pessoal. Aqui eu tenho um cabo aqui, né? E aqui eu tenho minha lâmpada série. Aí eu fiquei pensando, simulando, né, o contato da chave. É como se fosse uma chave, assim, como se aqui fosse um interruptor, né? Vocês estão entendendo, tá? Pronto, a lâmpada tá lá, né, na tomada dela, a lâmpada séria, se eu encostar aqui, o que vai acontecer? Vai acender a lâmpada, né, como vocês podem ver, né? Então, observando a claridadezinha que dá, né? Deixa eu apagar aqui, você vai ver mais, ó. Né, pronto. Aí, eu pensei, quando a gente encosta aqui, né, aqui produz essa faíscazinha aqui, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Talvez você não consiga ver, porque a lâmpada lá brilha, acende, né? Aí talvez você não consiga ver, mas ó, produz uma faíscazinha aqui também, né? Mas isso foi a minha primeira teoria aqui, meu primeiro teste, né? Mas que não vi resultado nenhum. Foi o quê? Eu pensei, então eu vou colocar aqui o capacitor, né? Eu vou colocar aqui o capacitor de um lado. Foi mais ou menos assim que eu fiz o teste, né? Vou colocar o capacitor de um lado, o capacitor do outro, faz de conta que aqui sejam dois terminais da chave. Acho que vocês estão entendendo, né? Aí eu fui lá, liguei lá na lâmpada de novo, fiz o mesmo teste. Tentei encostar aqui, né? Cuidado que isso é perigoso, né, galera? Tentei encostar aqui e percebi que não eliminou o faiscado, né? A faísca não eliminou. Que nesse caso que eu tô fazendo o teste mais aqui, a gente não vai ver o resultado, né, da questão de retirar zumbido, porque eu não vou estar fazendo teste nem amplificador, né? Mas vamos se ligar na faísca, né? Porque eu acredito que, tipo assim, se a faísca aumentar ou diminuir, também é o que vai aumentar talvez também lá o zumbido ou não, né? Eu também não sei. Ou também essa outra função que é a durabilidade da chave, que eu acredito talvez quanto mais faísca, quanto mais ele der faísca, mais a chave vai se desgastar, vai se queimar mais rápido, né? Eu acredito que seja assim, né? Então quanto menos faísca tiver, mais vai
vai proteger mais a chave, né? A chave vai ter mais durabilidade. Pois é, galera, eu sei que eu fazendo esse teste aqui, testei com vários valores de capacitor. Aqui numa caixa que eu vi, tava com um de 10N. Eu fazendo umas pesquisas, disse que ia passar um valor mais alto, 100N, não sei o que. Então eu fui fazendo esses testes, né, com valores, não percebi. Pra falar a verdade, o que eu percebi em certos casos aqui foi que, eu acho que pra mim, né, não sei se tá certo ou não, fazer aumentar a faísca se aumentasse o valor do capacitor. Fazer aumentar mais. Então, tipo assim, se aumentar mais a faísca, como é o caso aqui, eu tô colocando de 10N, né? Então, se eu colocasse uma aqui, vamos supor, que eu acho que também o certo também é ser só até 220, né? No máximo de 220N, por aí, né? Mas eu tava fazendo um teste com um desse daqui, que era de 300 e... Eu tava fazendo um teste com um desse aqui, que era 330, se eu não me engano, acho que é 330. 330N. E aí o que eu percebi, né, é que faiscava mais, entendeu? Só que tem outro detalhe. O que eu percebi? Aliás, o que eu percebi não, né? Justamente, o que eu percebi que poderia estar errado aqui também e tá causando essa faísca e tudo mais, né? Primeiro, tô fazendo uns testes assim, né? Com outros testes que eu fiz ali, eu fiz colocando esse fiozinho aqui pra me auxiliar aqui, pra ajudar, né? Aí eu pensei, pode ser que essa distância aqui desse fio também já venha causar alguma coisa. E outra coisa também, né? Que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, ó. Pronto, liguei, né? Cuidado aqui. Isso eu tô ligando a lâmpada séria. Ó, percebi que aumenta mais a faísca, aumenta mais o barulho, tá vendo? Isso colocando um valor de capacitância mais alto, né? Ali eu tava testando com 10N antes, agora eu tô testando com 300 e pouco, 330. Então, se aumentar o valor, eu acho que vai aumentar a faísca. Mas o que eu quero dizer é isso, se com esse valor mais alto aumenta a faísca, quer dizer que com o valor mais baixo, vai também produzir faísca, só que é menos. Não sei se vocês conseguirem entender aí o que normalmente acontece na prática. Tipo assim, com o valor mais alto vai ter mais, com o valor menos vai ter menos. E não sei também se é esse, sem ele, produz também do mesmo jeito, né? Mas é invocado. É invocado. Aí eu não sei se vai ter tipo aquele valor que é o que vai ser o correto, né? Que aí nem vai dar muita faísca, mas também vai dar menos do que sem ele, né? Pode ser que seja isso. Então, o intuito do vídeo é esse, vocês comentar, vocês interagir para que vocês venham dizer alguma coisa, o que vocês acham, né, dessa experiência. Então essa foi a primeira experiência que eu fiz. E fiquei, né, com essa dúvida, com esse negócio que não... Ficou praticamente a mesma dúvida, né? Em relação à durabilidade da chave, né? Agora, em relação à questão do barulho, realmente, na prática eu já fiz, realmente funciona. Tira o barulho, diminui mais, viu? Pois é, aí o que eu fiz aqui? Aí eu pensei assim, não, mas isso pode não estar dando certo, por quê? Porque as pontas aqui tá até meio enferrujada, né? E outra, se você encostar essa ponta, tipo assim, deslizando, lógico que vai dar mais faísca, né? Mas é aquela coisa que nem um contato de uma chave dessa, que é um negócio alinhado. Aí foi onde eu fiz o que, galera? Foi onde eu peguei uma chavezinha dessa, um interruptor, né? Chavezinha nova. Aí sacrifiquei ela, comprometi ela, furando ela aqui, bem onde faz o contato, ó. Tá vendo? Pra gente ver dentro o que acontece justamente quando a gente liga e desliga. Eu tinha passado aqui uma fita justamente pra isolar, né? Pra ficar melhor daqui de eu pegar. Porque eu tava fazendo o teste assim, igual eu falei pra vocês, ó. Já tinha um pedaço aqui do fio, né? Da chave. Aí eu tava colocando o capacitor também aqui, ó. Nas pontas do fio, né? Mas aí é onde a gente vê a chave que é o certo colocar, o capacitor no caso, né? É soldado direto no terminal da chave, né? E não com essa distância toda. Não sei se isso iria tirar a função aí do circuito, né? Ou não. Mas eu acho que o que eu percebi, o que foi observado fazendo aqui com o fio, mesmo do jeito que, mesmo com essa distância aqui, o que eu observei vai ser a mesma coisa, mesmo que eu solde o componente bem aqui também. Aí, beleza, fiz o teste com a lâmpada, como eu mostrei pra vocês aí, né? Com a lâmpada séria. E pensei, não, mas eu tenho que fazer o teste com um transformador, né? Com um transformador mesmo, que é o que a gente vê. Aí, consegui aqui a fonte, ó, o transformador. Tô com uma fonte aqui, né? Um carregador de bateria, ó. Tô com o cabo dela aqui, né? E tava fazendo esse teste aqui, né? Também. Pra ficar um teste melhor. Mas observei também a mesma coisa, né? Aí o que eu fiz aqui, ó. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês aqui. Eu queria mostrar a faísca dentro da chave, né? Que eu não mostrei ainda. Aí eu vou fazer aqui. Eu vou colocar o capacitor dentro. Tu vai pegar um choque aqui, né? Vou colocar o capacitor soldar direto na chave mesmo.
Agora que eu tenho que me ligar porque eu não posso pegar aqui, né? Não posso pegar aqui, senão vai dar choque. Então o cabo tá ligado aqui. Tudo direitinho, isso que é perigosíssimo. Aí já essa fonte ela é potente, eu tenho que ligar, eu não posso ligar na lâmpada série, porque se eu ligar na lâmpada série, tanto vai interferir no nosso resultado, como ela também, ela acende. Isso aqui, esse negócio encostado aqui é muito por causa disso, né? Só encostado assim não tem graça. E nem fica legal, né? Fica um negócio aí dando mau contato, aí não. Deixa eu ver. Aqui acionou, só que eu vou. Deixa eu apagar essa luz aqui. Aqui agora, quanto mais escuro, melhor pra gente poder observar a faísca, né? Eu tô fazendo aqui o teste sem o capacitor agora. Sem o capacitor. Estamos aqui no escuro. Quer dizer, no escuro não, né? Eu vou ter que pegar aqui de um jeito. E que a câmera venha mostrar aqui, né? Ali dentro da faísca. Pior que só se eu apagar a luz, né? Deixa eu ver aqui. Aqui não dá pra vocês verem, né? Não dá pra vocês verem assim. É, pior que a câmera não pega. Não, agora pegou um pouquinho, né? Tá na lâmpada série aqui ainda. Ah, bicho, deixa eu ligar direto. Já vai dar mais faísca, né? Acredito eu, né? Ó, aqui tá desligado, mas aí observa, tá desligado, ó, liguei. Não faiscou. Ó, quando eu desliguei agora, deu mais faísca, tá vendo? Liguei. Não deu faísca. Desliguei, deu uma faísquinha. Liguei. Desliguei, ó. Liguei. Desliguei. Liguei. Desliguei. Deu uma faísca, mas não pegou. Liguei. Desliguei, ó. Deu uma faísca. Desliguei. Liguei. Aliás, desliguei. Resumindo, galera. Esse teste tá sem o capacitor. Esse teste tá sem o capacitor e o que acontece? Eu percebi que ela tem mais tendência a dar essa faísca, mas é quando desliga do que quando liga. Vocês viram aí que algumas vezes que eu desliguei, ela deu a faísca maior do que quando deu a faísca mais, né, quando desliga do que quando liga. Isso está sem o capacitor, né? Agora vamos soldar aqui o capacitor. Sei que vai ficar um pouquinho longo o vídeo, mas é porque é uma experiência também interessante. Então, os valores de capacitor. Eu tenho esse de 10. Eu tenho o de 10K, que foi o valor que eu vi, uma caixa amplificada agora por último. Né? Então vamos soldar primeiro esse de 10 e depois a gente coloca um valor mais alto. Esse de 10 aqui, pra falar a verdade, esse foi que eu não senti diferença em nada mesmo. E agora que a diferença é que a gente vai soldar bem no pezinho da chave, né? No lugar onde é pra ser. Que pelos testes que eu fiz, pra mim não tem interferência em nada. Não tem problema, né? Eu sondei aqui. Agora tem que ter cuidado, né? Aí o que eu percebi também, galera? Dependendo da fonte, dependendo do transformador também, que eu liguei aqui, né? E claro, faz sentido. Ó, deixa eu descolar. Dependendo da fonte, do transformador, se você colocar o valor o valor do capacitor mais alto, a fonte pode até ficar, vamos dizer assim, como se ficasse ligado direto. Entendeu? Porque se for muita capacitância aqui, vai ficar, né, passando a energia pro transformador, né? E eu digo isso porque eu estava testando com a minha fonte de bancada ali. E quando eu coloquei o de 330, a fonte ficava ligada, entendeu? Então, tipo assim, porque o transformador é mais fraco. Se for um transformador mais potente, né, não vai talvez ficar gerando nada lá pro secundário, né? E talvez ficar, mas é muito pouco. Agora, se o transformador, quanto mais fraco o transformador for, e o valor do capacitor for mais alto, aí pode ser que fique direto, não vai servir. Entendeu, galera? Então tem que ter esse cuidado aí também. Pronto, agora eu coloquei o capacitor de 10 aqui. Agora vamos repetir o mesmo teste. Com cuidado, né, galera? Eu tô fazendo essas paradas aqui, mas... cadê? Cabe aí, senão... é perigosíssimo. Só o risco aqui merece vale o joinha, galera. Vale o joinha, né? Não é possível, se a gente morrer de graça, não dá nada. Joinha, like, ó. Vou ligar, deixa eu ver aqui, ali tá tudo certo. Vou ligar direto de novo. Só que tem que apagar a luz. A fonte tá desligada, vamos lá. Vou apagar aqui que fica melhor de você ver, né? Aí eu vou dizendo. Eu acho que dá até pra você ouvir quando liga a fonte, quando desliga, né? Ó, vou desligar aqui a luz. Pronto, ligar a fonte, ó. Foi nada demais não, foi só o secundário aqui, pessoal, calma aí. Vendo aí o papocado? Deixa eu desligar ela aqui, porque pegou, foi as garras ali, galera. Me assustei, pensei que tinha sido aqui no primário.
Mas foi aqui as garras da bicha, papai, né? Tá tudo ao vivo, por isso que isso é bom a gente botar essas comédias para o pessoal comentar, né? Enquanto a gente escapar, a gente bota, né? Agora quando a gente fazer uma putaria que não der certo, aí não vai pro ar, né? Se alguém botar. Vai as garras ali do jacaré ali que encostou na alta da fonte, pessoal. Mas vamos lá. Fogo de novo, encosta aqui. Agora você viu aí que acho que quando eu liguei deu uma faíscazinha, né? De antes, e agora tá com capacitor. Vamos ver se tem alguma diferença aqui, né? A tendência era faíscar mais quando desligava, né? Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Deixar aqui bem no rumo aqui, ó. Tá ligado? Ó, desliguei. Olha a faísca que deu, desligando, ó. E tá com capacitor. Ó, e essa é o de 10. Ó, liguei, não faiscou. Desliguei, faiscou. Liguei, não faiscou. Desliguei, ó. Desliguei, deu uma faiscadinha, só que não pegou na câmera. Liguei. Desliguei. Liguei, não, faiscou um pouquinho, mas não deu pra ver na câmera, não sei por que é. Ah, porque não tá pegando, né? Mais pra cima. Aqui, calma aí, é porque tá saindo do rumo. Ó. Ligou, não faiscou. Desliguei, faiscou. Ó, desliguei, faiscou. Liguei, não faiscou. Ó, liguei. Resumindo, pessoal. Pra mim, ficou do mesmo jeito ou faiscando até mais. Com o capacitor, com esse valor, né? De 10. Aí, fica a minha pergunta pra vocês é justamente essa. Então, qual é, né, a serventia realmente, né, desse... Aliás, qual é a serventia não, né? Será, né, que esse capacitor... Será que esse capacitor, ele realmente... Ele aumenta a vida da chave? Né? Depois desse teste aqui, né, que a gente tá vendo. Agora, em relação a tirar o barulho e tal... Ao tirar o barulho, você pode fazer uns testes aí no seu aparelho, colocando... Você vai... procurando um valor, né? Teste alguns valores, porque a gente não vai poder também dizer assim, ó. Eu acho que é por isso que a gente não vai poder dizer assim, ó. Não, bota um de 10K, né? Não, bota um de 100K. Aí não vai poder dizer justamente porque vai depender do transformador também, entendeu? O transformador vai influenciar para ter o valor certo, que não vai ter barulho, né? E você pode também estar fazendo aquele outro esquema assim também. Se por acaso você colocar um valor, se for um pouquinho a mais, ou você pode estar fazendo um teste mesmo, até para ver se tem mais eficiência, em paralelo, né, com o capacitor, tá colocando um resistor. Esse resistor você também pode estar variando o valor dele, colocando um de 100R, tá entendendo? Aí vai baixando, botando de 47R, 100R, 220R. Dependendo, isso vai depender também do valor do capacitor, né, que for usado. Então você pode estar fazendo isso aqui, essa associação em série, né? E liga lá em paralelo lá nos terminais. Liga um do resistor e um do capacitor na chave, entendeu? Pois é, galera, agora testando com o de 10. Agora vamos testar com... Vou colocar logo direto o de... Esse daqui que a gente estava testando, que é o de 330. 330K, pessoal. 330. Tem um aqui de 470. E tem um aqui também de 68. Tem de 68. Sim, tem outros tipos de capacitor, como é o caso desse daqui também, que diz que é o mais apropriado, né? Esse tipo de capacitor aqui, ó. Que está de X2 aí, né? Diz que ele é mais apropriado também para isso, mas os que eu vi por aí, nas chaves, é desses bichinhos mesmo de poliéster, né? Mas diz que mais é esse daqui. Agora esse daqui a gente vê muito lá, né? Nas entradas de energia. Mas eu não sei se mais para tirar ruído, alguma coisa assim, né? Mas... o ruído talvez não do momento que liga, né? Porque eles não ficam em paralelo com a chave nas fontes chaveadas, que é onde eu vejo muito isso daqui. Eles ficam lá em paralelo com a tensão mesmo, com a tensão de entrada na fonte, mas não fica em paralelo com, né, com a tensão, né? Com a linha de tensão, né? De entrada lá da fonte, e não em paralelo com a chave. Entendeu? Isso daqui. Mas acredito que para essa função aqui também seja bom, né? Porque eles já são mais apropriados. E querendo ou não, no momento que a chave vai estar desligada, ele vai estar sempre recebendo atenção, né? Ah, e falar em tensão, outra coisa. Esse capacitor que você estiver colocando, tem que se ligar na tensão, que tem que ser uma tensão bem mais alta do que a tensão da sua rede. Por exemplo, a tensão é 220. Coloca capacitor de tensão mais alta, né? Acima de 250, né? Se for de 350, de 400, que é melhor ainda. Porque se você colocar a tensão ali mesmo, até o de 250 ali talvez já seja até um pouquinho arriscado, porque qualquer, né, um pico de energia já fica ali no limite, né? Então não é recomendado. A não ser que seja uma tensão de 110, né? Mas se for para 220 é bom que você coloque tensões mais elevadas, né? Sim, vamos deixar de conversa, vamos colocar o de 330
330N agora aqui, pra gente ver o faiscado aqui da chave, se ele vai diminuir, né? Se vai aumentar. Agora lembrando que este de 330, o problema, na fonte pequena que eu testei ali, é que ela ficou ligada, vamos dizer que ela tem que ficar ligada direto. Claro, não vai ficar com amperagem, com corrente, né? E na hora que você for consumir ali a tensão dela, ela vai cair, né? Vai ter só um capacitorzinho aí desse, não vai segurar. Mas, querendo ou não, ela fica alimentada, né? E aí não é interessante, né? Se conseguir soldar, só vai mexer o soldeiro do lado do... Ficou legal não. Então vira ele pra cá. Ficou do lado do furozinho da chave. Não sei se esse vídeo vai ser interessante. Se for, compartilha. Agora engraçado mas foi o papocado que deu aí, né? Mas não foi aqui nessa gambiarra aqui não, foi lá. As garras lá que encostou. Sim, agora aqui. Esse aqui também, o cabo tá desligado, ó. Eu tenho que estar ligado sempre nisso aqui, ó. Esse cabo aqui é da TV, ó. Mas eu quero ficar com esse, que é o do cabozinho aqui. Pronto, deixa eu ligar aqui, ó. Acho que é só escorregando aqui. Acho que dá pra fazer o teste aqui. Vamos ver agora o que acontece aqui no escuro, né? Tudo sob controle. Luz, câmera, ação. Porque com a luz acesa não dá pra gente ver, mano. Direto. Não dá pra gente ver o claro. Um buraco aqui da chave. Tá desligado. Liguei, ó. Ninguém viu claro de nada. Desliguei. Dá pra ver clarão. Agora vamos apagar aqui pra ver se realmente não dá pra ver porque não tem ou se não dá pra ver porque... Ó. Liguei. Desliguei. Liguei. Faiscou um pouquinho. Desliguei, faiscou um pouquinho, mas bem menos, tá vendo? Faiscou. Ligando, né? Desliguei, não faiscou. Liguei, faiscou. Desliguei, não faiscou. Liguei, faiscou. Desliguei, não faiscou. Liguei, faiscou. Desliguei, não faiscou. Com o valor mais alto, o que eu percebi? Aqui, né? Nesse caso aqui, né? Com o valor mais alto, naquele primeiro teste que eu tinha feito ali, né? Com a lâmpada esfregando, dava um faiscado bem maior, como vocês viram, né? Chega a dar muito mesmo. Agora já aqui, né? No transformador, na fonte, botando aqui na chavezinha que tá aqui, o que eu percebi foi que, mesmo aqui na prática aqui, ó, é que ele tende, né, a dar uma piscadazinha ainda quando liga, né? Um pouquinho. Mas quando desliga, não faisca nada. Deixa eu ver aqui, ó. Desliguei. Isso alguma vez, mas diminuiu. Eu liguei, faiscou um pouquinho. Desliguei, não faiscou. Ó, eu tô aqui no escuro. Só que tem um detalhe, galera. Tem vez que faisca assim. Aí eu não sei se tem a ver com a questão da tensão da rede, né? Porque você sabe que ela tá todo tempo invertendo, né? Não sei se tem a ver. Porque tem momento que você liga, faísca, tem momento que não faísca. Tem momento que na hora que você desliga, ele faísca, tem momento que não faísca. Aí fica nisso, tá entendendo? Mas, pra finalizar aqui o vídeo, resumindo, como vocês viram aí, pelo menos esse de 10 aqui eu não senti diferença nenhuma, né? E principalmente para esse transformador aqui, né? Que é como eu disse pra vocês, pode, dependendo para qual transformador vai fazer efeito um valor diferente, né? Eu acredito que sim. Porque esse valor aqui, por exemplo, de 400 e pouco, se for um transformador menor, o transformador vai ficar ligado direto, né? Então tem esse detalhe. Agora, que ficou mais eficiente, realmente tirou a faísca com um valor mais alto, tirou, né? É para esse transformador, né? Agora, para um transformador menor, se você colocar aquele valor ali já não vai dar bom. E na verdade, até esse valor aí, eu nem recomendo, porque eu acho um valor, pelo que eu pesquisei, 470, 330 que diga, é muito, né? Eu tava vendo que só pode até 200, 220. E ali é 330 já, né? Mas foi o valor que já começou a fazer um efeitozinho, né? Mas em compensação também já fica, tipo, a fonte vai ficar meio que ligada direto, né? Aí talvez seja aí onde que seja bom vir um resistor, né? Não sei. Mas pra questão do ruído, você faça o teste aí que é mais funcional. Agora pra questão da proteção da chave aí, eu passei a ver esse resultado aí com um valor bem mais elevado, né? Se eu colocar um de 10 aqui, meio que nada, né? Mas pode ser que para o transformador que eu vi, que é mais de uma caixa amplificada, né? Nem se compara com o tamanho desse. Esse de 10 já vem cair bem, já vem ser o suficiente, né? Para retirar o barulho. E lógico, a caixa não vai ficar ligada direto, né? E em relação à proteção da chave, eu quero que vocês comentem aí, o que vocês acham? Realmente diminui a faísca, mesmo com valor mais baixo? Ou aumenta a faísca? Ou como é que é, né? Porque no primeiro teste que a gente viu, né? Eu não sei se é também porque eu esfreguei, não é aquele contato 100%, né?
Vocês viram que deu foi mais faísca, né? Usando se esse bicho estiver ligado direto, né? Se o capacitor foi esse do valor mais alto que diga, né? Assim, ó. Deixa eu ver se a outra aqui tá ligada. Tá desligado. Aí tem um capacitor lá na ponta. Então aqui, ó. Como o capacitor tá aqui, você vê que chega a dar um estalo. Só porque o capacitor tá lá, tá vendo? Ó. Faísca mais e... Entendendo? Isso fazendo esse teste aqui na lâmpada, né? Aí só que com a chave aqui, né? Diferente que o contato, né? Pois é, galera. Comente aí o que é que você diz, o que é que você achou aí da experiência, né? Eu queria que tivesse chegado a uma conclusão mais... Né, mais certa, né? Dizer assim, não, realmente, né? Aqui, na prática aqui, mas fiquei daquele jeito. Tanto eu fiquei meio em dúvida aqui, né? Como também tô deixando essa dúvida com vocês aí, que vocês venham comentar e dar a opinião de vocês. Né? Beleza? Então valeu, até a próxima experiência, a próxima gambiarra aí. De fazer muitos e muitos aí ao longo aí da jornada, beleza, galera? Valeu, até um próximo vídeo.